antes disso, eu gostaria aqui de dividir uma tela com vocês, trazendo, então, algumas questões aí norteadoras para todos, né, para o debate, pensando, então, quais os princípios, os principais riscos e desafios, né, que vocês percebem relacionados aí à comercialização e ao acesso ao mercado do açaí, quais os avanços, né, que a gente tem, então, em relação a essa questão, como alguns já foram colocados, né, avanços, mas eu acho que, para além do avanço, a gente começa a mapear muitos desafios, né, muitos eixos que precisam ainda ser construídos, né, principalmente em relação à questão governamental, né, a políticas norteadoras para esse desenvolvimento dessa cadeia de valor da sociobio, e que iniciativas, então, que a gente identifica também no sentido de solucionar esses riscos e esses desafios. Além disso, pessoal, eu convido a todos, e a Carol vai colocar aqui para nós, no Mentimeter, algumas questões, né, relacionadas, então, ao seguinte, né, nós já temos aí muitos pontos que foram colocados e discutidos ao longo desses seminários, mas quais questões que vocês identificam como participantes, né, dessa questão do desenvolvimento, né, do açaí, pensando na sua sustentabilidade, na justiça social, né, como um avanço no desenvolvimento nacional, o que mais a gente precisa debater, né, que a gente ainda não conseguiu enxergar. Então, é um pouco essas questões. Carol, você já pôs aí no chat? Então, tá aqui. Opa, maravilha. Ó. Quais temas você percebe que são fundamentais para a cadeia e que podem ser temas de um próximo seminário? Então, vocês podem ou acessar diretamente o link que está aqui no chat e responder lá, a gente retomar ao final, ou acessar o site e colocar um código, né? Caso alguém esteja aí no celular acompanhando, talvez fique mais fácil. Então, peço aí a participação de vocês. Então, vamos fazer assim, eu sugiro agora a gente fazer blocos de questões, tá? Tem várias questões aqui endereçadas ao Sérgio Nunes, vou trazer aqui e também vou chamar as pessoas para fazerem as questões, tá bom? Okay. Deixa eu ver qual que é a primeira pergunta, é da Érica. Opa, não, desculpe. Do Gustavo. Gustavo, você está por aí? Gostaria de colocar diretamente a sua questão, explanar um pouco? Ou prefere que eu leia aqui no chat a sua pergunta? Oi, Gustavo. Bom, Gustavo não está... Ele respondeu lá que pode ler. Ah, tá bom. É que eu não vi lá embaixo que eu estou olhando a pergunta, desculpe. Bom, a questão dele é a seguinte, Sérgio, você é a favor do plantio orgânico do fruto para certificação? Isso exige uma série de implicações. A sua indústria, para mais caro para esse produto em comparação ao tradicional, eu acho que ele quer dizer que se isso torna o produto mais caro, né, em comparação a um produto que não possui a certificação, então, é no sentido de explorar um pouco esse conteúdo, né? Como se dá, Sim. se isso encarece. E vou aproveitar e trazer mais uma questão aqui, agora sim, da Érica, né? Você acha que nessa dinâmica de mercado, a produção de áreas mais remotas, extrativista, não tem espaço? Elas deveriam ser orientadas apenas para o mercado local? Ela quer entender um pouco mais sobre isso. E vou também adicionar mais uma, aí você vê como que você consegue orientar nessa resposta em bloco, da Daniela Vilela, do FSC Brasil, como que o mercado tem visto requisitos de sustentabilidade para a cadeia do açaí e se existe a compreensão de que existem impactos negativos no manejo do açaí. Então, também mais uma questão voltada aí para a certificação, tá bom? Depois a gente abre mais um bloco. Fique à vontade. Bom, então vamos pelo Gustavo, né? Questão do plantio orgânico.
Sim, a indústria ela remunera um pouco melhor, não vou dizer no nosso caso, nossa indústria, ela precisa de açaí orgânico. O açaí orgânico no mercado nacional não é tão valorizado assim. Você não existe uma demanda muito grande no mercado interno ainda. Porém, algumas indústrias que compram a matéria-prima para agregar valor e exportam essa mercadoria, elas precisam sim de açaí orgânico. Mas na exportação, hoje se tornou, posso dizer, uma barreira comercial, né? Se você não tiver um açaí orgânico, seja para o mercado americano, europeu, seja qual for, você não consegue exportar. Então, isso faz com que as indústrias procurem, sim, o açaí orgânico e, algumas das vezes, na maioria das vezes, ela remunera um pouco melhor esse produto do fornecedor. Com relação a outra pergunta, que é da Érica, né? Sobre a produção de áreas remotas extrativas. Eu vejo assim, essas áreas remotas têm uma necessidade para se incluir no mercado, para, vamos dizer assim, comercializar a sua produção de uma maneira melhor. Existe uma necessidade de trabalhar a questão de logística, né? O maior problema hoje é a questão logística. Oi, Sérgio, seu áudio foi cortado. Ué, voltou agora. Opa, retornou. Então, vou repetindo. Eu vejo assim, as áreas remotas, na maioria das vezes, você tem produtos de boa qualidade e o preço do fruto também um bom preço. Mas quando você vai trabalhar a questão da logística para levar esse fruto até uma área para ser processado, para que ele possa ganhar um mercado que não seja aquela região dele ali, se a gente não tiver um trabalho bem feito na questão da logística, esse produto se torna muito caro. É um produto perecível que, se não for processado em um curto espaço de tempo, ele perde rentabilidade, produtividade e, com isso, perde qualidade. Então, é uma dinâmica, se trabalhar nessas regiões, a necessidade de melhorar a questão da logística, ou então se estabelecer ali pequenas unidades produtoras regionais que possa processar esse fruto, né, transformar em polpa e depois vender esse produto congelado, que aí eu acho que você vai conseguir um mercado melhor, né? Mas o fruto in natura, ele é complicado por questões de logística. A outra, que é da Daniela, né? Existe a compreensão de impactos negativos. O manejo do açaí, que eu entendo aqui na pergunta, é uma necessidade no açaizal você fazer manejos no período de entre-safra para melhorar a produtividade e também olhar por esse aspecto, né, da produtividade. Se você não fizer um manejo no seu açaizal, em determinado tempo ele vai perder produtividade, você vai acabar perdendo renda. O impacto negativo no manejo, eu penso que exista, sim, de alguma forma, algum impacto, que eu não tenho como avaliar isso. Mas eu vejo mais benefícios do que impacto. Eu acho que a questão não é o manejo, é a questão de como esse açaizal está inserido ali no contexto. Ele é uma monocultura ou ele tem outras culturas que estão em consórcio, né? Se você não fizer o manejo, aquela estirpe ela vai crescendo, crescendo, crescendo e vai perder produtividade. Então, se você quer agregar, trazer renda para aquela população ali, você tem que fazer o manejo. Então, é aquela coisa da coisa sustentável, né? Uma coisa organizada. E teve uma outra pergunta que eu vi aqui sobre os mercados em países aqui sul-americanos, da Colômbia. Isso, Sérgio. Tem uma pergunta da Dolores aqui, né? Dolores. Que você mencionou esses outros países da região amazônica, como Colômbia e Suriname, que estão ocupando esse mercado. Você acredita que eles estão atuando de maneira mais adequada em termos de sustentabilidade em relação ao Brasil? E eu gostaria de aproveitar também a pergunta da Dolores e que você explorasse um pouquinho mais esse panorama, né? Porque é uma informação muito interessante
e que a gente geralmente não tem muito acesso, né, a essas informações, como que está se desenvolvendo essa questão do açaí nesses países, né, em termos de plantio, você está dizendo, e Sim. como que isso tem se dado, de que modo, qual é o incentivo, quais são os regulamentos, de que forma isso se coloca como competição, né, no mercado com o mercado brasileiro, tanto principalmente para exportação, eu imagino, mas aí fica à vontade para complementar. Tá. Eu vou me ater mais à questão na Bolívia e na Colômbia, que eu tive algumas experiências recentes e posso falar assim com um pouco mais de propriedade, né? Todos esses países, na verdade, nativo, o açaí é nativo, né? O Euterpe precatória, ele é nativo conforme a nossa região amazônica, mas nunca foram explorados, né? Aqui no Brasil nós tivemos o advento aí do jiu-jitsu que trouxe o açaí para o Rio, que fez esse consumo crescer, mas nesses países não teve esse fenômeno. Mas nos últimos anos, com o mercado do açaí se expandindo, a realidade brasileira, esses países começaram a observar que também tem potencial e eles não tinham nenhuma experiência nesse sentido. Então, muitos técnicos brasileiros foram dar alguma assistência, alguns empresários locais começaram a olhar isso com carinho e começou, então, a haver um desenvolvimento. Especificamente da Colômbia, existe um fato assim que é relevante. Esse país está recebendo muito incentivo, fundos de investimentos, recursos da Europa e dos Estados Unidos no período pós-conflito, né, das Farc, aí, a questão do narcotráfico, né? Regiões que eram produtoras de cocaína, começou-se a haver um trabalho naquele sentido ali de migrar essa população para a produção de açaí, seja para a exploração de palmito, ou seja para o próprio açaí em si. Então, nós estamos recebendo volumes bastante expressivos de recursos financeiros desses países europeus, aí, dos Estados Unidos, para que essa população local migre, né? Deixe um pouco a questão da droga e passe a produzir alguma coisa. Então, isso é um fato que cresce muito na Colômbia. Já existem produtores lá com volumes bastante expressivos, já produzem sorbet para distribuição local. Eu mesmo já tive 2 vezes lá e acompanhei uma indústria nesse sentido, ajudei orientando no que foi possível. E no caso da Bolívia, particularmente, nós temos a Bolívia como nós fazemos fronteira ali no Acre, nós temos uma pequena produção de açaí no Acre, e na Bolívia, na selva boliviana, você tem um volume muito grande de açaí. E por conta da proximidade com o Brasil, né, se haver um consumo e uma comercialização mais intensa ali do Acre, produzindo para distribuir para o resto do Brasil, muitos produtores bolivianos começaram a trazer o fruto para vender dentro do Brasil. E agora já estão se instalando em pequenas comunidades bolivianas, pequenas agroindústrias para fazer isso. Já existem 2 empresas de liofilização ativas na Bolívia, já processando açaí, e cresce. Eu observo ali que é um país que tem uma tradição no manejo da castanha do Pará, né, no Brazilian Nuts. Você tem regiões produtoras de castanha muito intensa, é uma mão de obra bem trabalhada nesse sentido do extrativismo, do manejo, já sabem lidar com isso dentro da floresta. Isso tem ajudado muito. Quando acaba a safra da castanha, acaba a colheita da castanha, eles vão para a colheita do açaí. Inclusive, nesse momento agora, em junho, está se começando já a safra lá. Então, esses 2 países eu percebo que tem assim tem tido um crescimento muito grande na cultura do açaí. Acho que ainda vai demorar muito, né, para conseguir volumes muito grandes, mas é um fenômeno que a tendência é de se expandir rápido, né? Pelo clima, pela demanda.
e pela necessidade até do Brasil do consumo. Você tem muitas empresas do Brasil hoje que vão se instalar no Acre e depende do fruto que vem da Bolívia para processar. Então, é o que está acontecendo hoje. Tá certo, Sérgio. Obrigado aí pelos seus esclarecimentos sobre esses pontos. E depois a gente pode retomar algumas questões ainda que tem para você, mas eu gostaria agora de passar para o Tadeu, também que tem várias questões a ele. E depois, ainda hoje, a gente tem uma participação aqui do nosso colega da Emater do Pará, o Alfredo Rosas, que vai trazer a visão aí, um pouco de uma atualização de como está sendo a inserção do açaí nos mercados institucionais de compras públicas, né? Particularmente o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. A gente vai ter uma fala dele hoje aqui também, contribuindo com essa questão, né? Que são políticas importantíssimas para o nosso desenvolvimento aí, para a região norte, para as escolas, do acesso ao açaí à juventude, e também como um meio também fundamental de comercialização para as comunidades. Mas, antes de chamá-lo, Tadeu, está por aí? Tem algumas questões aqui para você. Sim. Eu já vou trazer, tá? Uma delas foi trazida pela Érica, né, do IPAN. Tadeu, você acha que o mercado, de forma geral, realmente valoriza as questões sociais e ambientais e o papel que as comunidades desempenham para a conservação? Essa é uma pergunta. E depois tem uma da Caroline, aqui do Terroir, que está, não, desculpa, da Dolores, que coloca o seguinte: você acha que as comunidades consideram que recebem um retorno justo da sua contribuição de trabalho para a cadeia do açaí? Então, são duas questões aí que se relacionam, então eu gostaria que você comentasse um pouco, depois a gente traz mais algumas. Só repita a primeira pergunta, que eu dei uma queda de energia aqui e foi embora, não está aparecendo de novo as perguntas. Repete uma de cada vez. Eu vou trazer. Se você acha que o mercado, né, a procura pelo açaí, junto às empresas, de modo geral, valoriza as questões sociais, ambientais, né, então o bem viver da comunidade, e o papel que vocês têm na conservação da floresta, você acha que isso realmente é valorizado? Ou pode melhorar e de que maneira, né? Essa é uma questão. Na minha opinião, eu vivenciando também isso na minha realidade, são poucas empresas que valorizam essa parte do bem-estar, das comunidades. Por isso que atualmente o mercado está se expandindo, mas muitas empresas não vêm com essa responsabilidade, elas só também consumir o produto, né? Poder extrair o máximo do produto para comercializar. Então, ela não pensa muito nessa parte de responsabilidade. Então, como a gente já vem num processo desde o começo, né, vivendo, passando por fases, conhecendo várias realidades, né, a gente foi pegando aprendizado também nessas questões. Em algumas, por exemplo, a gente é do município de Garapé-Miri. No município de Garapé-Miri tem 8 fábricas, 8 indústrias, mas a associação não comercializa diretamente com elas. Por quê? Por causa dessa parte social dela. Né? Ela não valoriza os produtores da comunidade, ela não valoriza uma entidade, não sabe o trabalho que faz, o esforço de um produtor para produzir, não vê esse valor de produção. Por isso que a gente vem e comercializa no município. Que era para a gente agregar toda essa produção no município. Por quê? Por causa disso. Porque a gente não consegue valorizar esse esforço. Não, as outras empresas que vêm com responsabilidade, que vêm pensando nessa parte social, né? Até hoje a gente está há mais de 10 anos comercializando com ele. Por quê? Por causa disso, desse retorno. Né? Incluindo a segunda pergunta, não é só da empresa ver o retorno, é da entidade mostrar que merece aquele retorno de ser investido, entendeu? De mostrar um diferencial que as indústrias vão olhar, não, eu consigo fazer alguma coisa a mais. Mas se eu como comunidade não valorizar meu trabalho, não valorizar a minha produção,
qualquer pessoa, qualquer empresa não vai olhar para os olhos e não vai dizer, não, vou investir ali, vou tentar achar uma forma de ajudar. Ou vai ficar só naquilo, só começa. Comprei, acabou, conversa. Então eu vejo assim, né? Eu vejo nesses pontos aí. Certo. E, Tadeu, é uma pergunta, acho que complemento o que você já falou, né? Mas vocês consideram que recebe um retorno justo, do trabalho que vocês realizam? Como que vocês avaliam? Eu acho que isso entra um pouco na questão da negociação de venda, né, de valores. O que pode ser melhorado nesse relacionamento? Como que você percebe isso? Vocês percebem, né, da associação? Eu vejo assim, justo, né? Se for te falar tipo, de justo mesmo, na realidade não é, mas já é uma parte de contribuição, né? Eu creio que devido às mudanças também do mercado, as mudanças nas leis, né? Hoje para você vender um produto orgânico você precisa de uns requisitos para isso, né? Mas na hora do diálogo, dessa parte de comercialização, já é um pouco diferente, né? Às vezes há um conflito de mercado, porque hoje o mercado está um X, mas amanhã a gente não sabe como é que está, né? Esse vai e vem. Então, muitas vezes a gente vai acompanhando junto com o atravessador a mesma produção, né? O mesmo preço. Às vezes a gente passa por um processo, faz um trabalho, né? Então, você vender no orgânico, você precisa de um trabalho, de uma série de documentações, né? Série de burocracia para você vender como orgânico. Mas muitas vezes a gente faz todo esse trabalho, o nosso companheiro que é atravessador vende ao mesmo preço que a gente. Então eu vejo nessa parte aí que não há uma parte de justiça, mas em contrapartida, né, ele vem também, as empresas vêm contribuindo nessa parte, né, fomentação da produção, né, em buscar o bem-estar do produtor. Então eu creio que não está totalmente justo, mas já é uma forma de contribuição. Certo, Tadeu. E mais uma questão aqui, tá? Vem do Bruno Felizola, da GIZ. Ele coloca aqui parabéns pelas falas. Considerando esse desafio fundamental de como diferenciar o açaí manejado em florestas e sistemas agroflorestais de alta produtividade do açaí de monocultura. Ele pergunta, na visão, né, de vocês, como que poderia o mercado, então, diferenciar esse produto, que é muito diferente em termos sociais e ambientais, né? É como se estivéssemos vendendo produtos diferentes, como se fosse a mesma coisa, principalmente no mercado nacional, né? Então, assim, vocês têm alguma leitura nesse sentido, né, de como que isso pode se diferenciar no mercado, porque realmente no Brasil a gente tem o consumo do açaí, a gente não consegue identificar a sua origem, né, a sua rastreabilidade. A gente pode, de repente, estar consumindo um açaí, por exemplo, eu que estou aqui no estado de São Paulo, né, um açaí que vem de uma produção responsável, que vem do extrativismo responsável, de um sistema agroflorestal, ou posso estar consumindo um açaí que não tem esses cuidados, né, que vem com uma outra vertente de uma produção simplesmente que não tem os preceitos da sustentabilidade. Então, como que a gente pode avançar nessa diferenciação, né, principalmente para o mercado nacional, sendo que o mercado internacional, de antemão, ele já exige pelo menos que seja uma produção orgânica? Para você saber o diferencial é até documentação, comprovação, né, de rastreabilidade, você saber a origem de onde está saindo a produção. Então, hoje, atualmente, a gente passa por todo esse processo, né, tanto saber da origem até a hora do processamento e até o produtor final, né, que vai consumir. Então, o produtor consegue saber a origem através de documentação, né, de regulamentações, de certificações orgânicas, e isso é um processo um pouco chato, né? Nós, como associação que não conseguia vivenciar, não vivenciava essa parte, né, de documentação, então foi um primeiro momento, foi um impacto para a gente tentar se engajar nesse meio. Então, para você saber diferenciar, é isso, documentação de rastreabilidade, que você sabe a origem, de onde surgiu, né, de qual localidade, de qual município, de qual estado, né, qual empresa produziu. Então, você consegue através disso.
Nesse sentido, se me permite, né? Claro, eu já ia te chamar, Sérgio, para fazer essa complementação. A pergunta do Bruno ela é bastante inteligente e merece algumas reflexões, né? Eu costumo dizer que no Brasil o consumo de açaí qual é o mais barato. Então, você dentro das próprias indústrias de açaí, que são dezenas, você não consegue hoje ter um selo de qualidade que ateste que aquele produto tem um padrão mínimo de qualidade. Isso, você tem as normatizações do Ministério da Agricultura que regulam apenas sólidos, mas você não tem um selo de qualidade das indústrias, né? Isso falta uma união, um consenso, uma organização, um sentido único de interesse das indústrias de valorizar o produto com um determinado selo de qualidade. Então, a gente não consegue fazer isso com um produto que é convencional, que é o mais básico possível. Então, eu acho que é um caminho a ser construído, mas, neste momento agora, dentro do mercado interno, eu vejo um pouco de utopia a gente conseguir fazer essa diferenciação, né? Uma área manejada, uma área sustentável, conseguir agregar valor e ter escala comercial para competir com os outros açaís que são vendidos no mercado nacional. Você pode, sim, procurar um produto, um nicho de mercado, uma determinada região, determinada marca, que você vai fazer um trabalho de marketing para valorizar esse produto. Mas o mercado consumidor, de uma forma geral, ele não vai, nesse momento, absorver essa diferença de preço. É uma coisa assim que é o desejo, é o ideal, mas eu acho difícil a gente conseguir nesse momento. E é nesse sentido também, aproveitando, eu vejo aqui uma pergunta que foi feita, uma colocação a respeito das certificações, né? Acho que foi a Fernanda que colocou aqui. Sérgio, desculpe te interromper, mas a Daniela, ela colocou uma questão e pediu para esclarecê-la, né? Dani, você está por aí? Poderia trazer e aproveitar esse momento aqui e já também trazer um pouco esse debate da questão da certificação? Sim, Renata, obrigada pela oportunidade. Só para explicar um pouquinho melhor, Sérgio, qual foi a minha dúvida. Bom, eu sou do FSC Brasil e a pergunta é mais no sentido de se existe um entendimento por parte do mercado, né, dos compradores, mercado externo, de como é feito o manejo. E quando eu falo manejo, é realmente toda a condução daquela floresta para a extração, né, desses frutos de açaí. Então, se existe uma compreensão por parte do mercado de impactos que existem ou que podem existir, né, os potenciais impactos, a gente tem falado bastante disso no Diálogos, né, de como o manejo responsável e adequado desses açaizais pode levar, né, a resultados muito melhores. Então, se existe essa compreensão do mercado com relação a esses impactos e um reconhecimento disso, né, da necessidade de se conhecer melhor a origem, de se conhecer melhor como é realizada a extração, o manejo e a produção desses frutos. Eu vejo assim, nos últimos anos, essa questão do manejo ela vem sendo debatida e vem sendo divulgada de alguma forma, né? Mas eu não acho que ainda existe uma compreensão desse tema, tanto no mercado interno e principalmente no mercado externo. Você tem grandes compradores de açaí no Brasil que nunca botaram pé numa região produtora de caroço, de fruto. Ele só vai numa fábrica, vai na outra, discute o contrato, discute preço e vai embora. Ele quer saber do volume do que ele vai comprar. Ele não percebe isso ainda. No mercado internacional, eu posso dizer que também numa escala menor, também a gente entende dessa forma, não existe essa compreensão. O manejo ele é necessário se fazer para manter a cultura nativa, né? Uma maneira correta de se fazer aquilo ali. E como trabalhar isso. Mas, apesar de eu ver que não tem essa compreensão, eu tenho que reconhecer que, de alguma forma, já se fala sobre isso, né? As pessoas já entendem na dor
a necessidade do manejo. Por que tem que se fazer determinar entre safra, fazer o manejo, fazer a limpeza do terreno, trabalhar aquela cultura para ela se preservar, né? Mas de uma forma assim bastante clara. Eu ainda acho que está muito aquém do que deveria ser, né? Essa compreensão. Eu posso só complementar o Sérgio um pouco? Claro, fica à vontade, Tadeu. Eu vou contar da nossa realidade. Hoje, atualmente, a gente trabalha com as indústrias exportam para fora ou mesmo no mercado nacional. E nossa realidade é diferente, né? As pessoas que compram das indústrias que a gente fornece, elas querem vir conhecer a origem, conhecer o local, onde faz a coleta, como se faz a coleta, como é feito o manejo. Então, eu creio que, em questão dessa parte das empresas que a gente trabalha, ela tem que repassar também lá para os compradores que a gente fornece a nossa realidade, a nossa convivência, né? Então, de vez em quando, esse ano já tem visita marcada de pessoas, né, do mercado exterior, que compram produto das empresas que a gente fornece e conhecer a nossa localidade, e vivenciar a nossa realidade, né, conhecer como é que se faz o manejo, como é que se extrai o açaí, da onde vem a origem. Então, a gente já está vivendo esse processo de ele vir e conhecer a nossa realidade. Ele não chega só na fábrica, não fica lá na fábrica, ele quer vir já para ficar no campo. Às vezes ele não quer ficar nem em hotel, nem na cidade, quer vir para o interior, ficar na localidade mesmo, passar a noite, conhecer a mesma realidade. Então a gente já vem vivenciando esse processo aí de conhecimento das indústrias exterior, até quanto nacional também. O que eu falei, eu vejo que já se tem uma divulgação sobre isso, mas ainda não é o ideal. Eu vejo esse movimento, as indústrias que vêm do exterior, né, os compradores do exterior, eles têm um interesse maior sobre isso. É uma realidade que eles querem conhecer, eles querem olhar. Então, por isso que eu falei, numa escala menor, o mercado internacional ele até percebe isso melhor. O gringo ele quer olhar essa realidade, né, até para ele levar essa experiência para lá. No mercado nacional, também tem um pouco, mas não tem essa mesma percepção. É uma coisa mais da negociação de preço, né? Então, ele vai lá, olha aquela comunidade ali, mas ele entender do manejo, como é feito e tal, não, é uma coisa que fica um pouco à parte, né? Essa é a minha percepção. Pessoal, é muito bom aí essa discussão que a Daniela trouxe, né, de como que esse desafio de trazer a importância desse manejo, principalmente quando a gente tem um manejo aí sustentável, e hoje todos nós aqui conhecemos iniciativas, né, como o Manejaí aí, que tem todo um modelo que está pronto para ser ampliado para as comunidades, né, e que traz resultados positivos e aumento da produtividade, né, tem um pessoal aqui da Amazon Buy presente também que já vem fazendo esse manejo de forma responsável, inclusive com certificação, várias certificações do FSC. Então, assim, é um tema que a gente pode explorar um pouco mais à frente, ainda hoje, se possível, mas agora eu gostaria de até deixar algumas questões que estão no chat ainda e segurar um pouquinho elas, e também pedir para vocês participarem do Mentimeter, né, com aquelas questões que nós colocamos, de que quais temas que a gente pode ainda explorar em próximas oportunidades do Diálogos. E convidar, então, o Alfredo, que está aguardando para trazer suas contribuições, né? Então, Alfredo Rosas, que é da Emater do Pará, extensionista local. Alfredo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, e não poderia deixar de abrir esse momento para você trazer essa experiência que está relacionada ao tema de hoje, que é a inserção do açaí na questão das compras públicas, né, que são políticas governamentais essenciais para a agricultura familiar no Brasil como um todo, né, não só também para a questão do açaí, mas que merece um carinho aí especial e um olhar mais aprimorado. Obrigada, Alfredo. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, tá? Muito importante. Bom dia, pessoal, a todos que estão presentes aqui na reunião.
falar rapidamente a respeito de como foi inserido o açaí na merenda escolar aqui no município de Afuá, do estado do Pará, Ilha do Marajó, né? Final de 2018, a Secretaria de Estado de Assistência Social entrou em contato conosco, né, para cadastrar produtores, para agricultores familiares, no caso, né, para entregar via PAA. Apesar do recurso ser um recurso federal, como a modalidade é individual, então o Estado acaba coordenando toda essa situação da entrega junto com as secretarias municipais de assistência social. E foi inserido o açaí. O açaí está sendo entregue in natura, né, o fruto do açaí pelos agricultores, né, e beneficiado na Secretaria de Assistência Social e entregue junto com a cesta básica, aqueles produtos que são encontrados no mercado normal, né, dentre outras frutas. Então, a gente conseguiu inserir dessa forma. Nós temos 10 agricultores cadastrados, né, que é bem pouco agricultores por município, infelizmente, já estão entregando desde o final de 2018, durante a pandemia já entregaram esse ano já 1.450 quilos de açaí, aproximadamente 105 rasas, né, esse ano, para serem distribuídos na cesta básica para pessoas em vulnerabilidade social. Esse que é o primeiro ponto. A gente conseguiu e está entregando normalmente, porque é o açaí in natura, ele é beneficiado pela prefeitura. Já na questão do PNAE, nós temos um grande gargalo. A prefeitura, quando lançou esse ano o edital do PNAE, solicitou açaí beneficiado, o vinho do açaí. E para ser beneficiado, precisa de selo de inspeção municipal, estadual ou federal. E aí é que está o gargalo. Que aí quem trabalha em fábrica de açaí sabe o gargalo que é você produzir açaí, principalmente no Marajó, né? Dentro das especificações fitossanitárias. E aí ninguém conseguiu se adequar até o momento, entendeu? Mesmo a agência de defesa estadual aqui, a Depará, né, tem um selo para produto artesanal de vinho de agricultor familiar, mas mesmo assim ele ainda exige muitas coisas, como, por exemplo, precisa alguém técnico para assinar, algum nutricionista para assinar, tem que ter o selo no rótulo, precisa da questão do estabelecimento em si ser todo adequado para isso, o branqueamento, que aqui na cidade ninguém faz, nenhuma das batedeiras fazem aqui na cidade de Afuá, então a gente não conseguiu introduzir na merenda escolar, apesar dele existir no edital de chamada pública do PNAE. Nós tentamos conversar com o pessoal desde o ano passado da prefeitura para que se pudesse ser beneficiado nas escolas, tanto aqui na cidade quanto no interior. Mas aí a prefeitura alegou falta de recurso e pessoal para instalar uma batedeira realmente que fosse adequada às situações da vigilância sanitária, tanto estadual, federal como municipal. E acabou realmente sendo um entrave, a gente não está conseguindo, infelizmente, produzir muito açaí, exportamos para o estado do Amapá, que é aqui próximo, né? Bem próximo, é a região de fronteira, mas não conseguimos guardar esse gargalo da questão do beneficiamento, nós não conseguimos introduzir no PNAE, infelizmente. Mas faz parte da alimentação de qualquer um habitante daquela região do Estado do Amazonas, mas infelizmente na merenda escolar nós não conseguimos introduzir. Certo? Certo, Alfredo. E como que você percebe daqui, né, do momento que vocês vivenciam essa questão da inserção do açaí nessas políticas públicas, daqui para frente, né? Está tendo uma articulação para melhorar essa situação, para ter um volume maior, para alcançar demais municípios que talvez ainda não sejam alcançados? Sim, o governo do estado tentou procurar em todo o Marajó, todo o estado, na verdade, a questão onde tem produção de açaí, lógico, né, para inserir na questão do PAA. Tem conseguido, lhe garanto que a maioria dos municípios do Marajó, do arquipélago, já estão conseguindo entregar. Agora, o PNAE fica essa questão do gargalo do beneficiamento, infelizmente. Nós estamos em conversa com o pessoal da Agência de Defesa Sanitária aqui do estado, colega da Depará, junto com uma cooperativa que foi recém-criada. Ela é uma associação, no final do ano se tornou cooperativa, ganhou a maior parte da chamada pública, foi eles escanearam, são extrativistas, né, são agroextrativistas, para a gente tentar adequar um local, e é interesse dele, da cooperativa, né, de adequar um local para que consiga fornecer para o PNAE, até porque o valor é bem maior do que o PA, né? Eu falei, são 10 agricultores só que têm cadastrados. O Estado não consegue abranger um número maior, ainda tem tudo isso, né? Não dá para colocar, eu quero colocar 100 agricultores, infelizmente a gente consegue incluir, né? Ver a primeira cota de 2018, para você ter uma ideia, foram 6. Aumentou para 8 no passado e agora para 10. Mas, assim, o gargalo nosso, o grande mercado consumidor nosso do mercado institucional é o PNAE. Isso eu lhe falo para o Marajó inteiro. Mas, infelizmente, a questão do beneficiamento dele, de acordo com... complicou, infelizmente. A gente está em conversa, como eu lhe falei, o colega da Depará já está avisado, acho que amanhã, depois de amanhã, melhor dizendo, na sexta-feira, o pessoal da cooperativa vem para a gente reunir com eles, que eles vão pegar toda a legislação, né, passar para eles,
para eles tentarem cumprir essa situação para eles fornecer via PNAE, que é assim, como ele fala, é uma alimentação natural nossa daqui do Marajó, né? E infelizmente as crianças não estão podendo ter acesso. Eu reclamo muito do agricultor, pô, tá dando bolacha com suco de industrializado ao invés de dar o açaí, mas o problema não é que a prefeitura não queira, é a questão da legislação que impede. Certo. E anteriormente a isso, Alfredo, né? Você falou aí 2018. Antes disso, não havia essa inserção? Não havia. Para você ter uma ideia, o PNAE, a compra da merenda escolar, que existe lá, tá, de perto, começou em 2018, no começo de 2018. Anteriormente disso, nem os 30% eram comprados, para você ter uma ideia. Era só alimentação vinda de comércio normal, que era como, não sei como eles justificavam, né, a não compra. O que a gente sabe é que o Ministério da Educação entrou em contato com eles, olha, ou vocês começam, isso foi no Marajó inteiro, não foi aqui em Afuá só, ou vocês começam a comprar a questão do PNAE, ou então os 30% não vai mais. Essa foi a informação que chegou para a gente, né? Tanto é que eles nos procuraram, nós saímos com o cadastro de agricultor que nós mais temos, né? Informamos os agricultores para eles lá, eles começaram a comprar a partir de 2018, primeira compra do PNAE, que aí, final do ano, culminou também com a compra do PA, através do PA. Certo, e só para complementar isso também, para entender um pouco, outros produtos da floresta, como a castanha, por exemplo, também estão sendo inseridas, estão sendo compradas? Não, a Afuá não produz castanha do Pará, né? Não é um município produtor de castanha do Pará, que basicamente é várzea. Da floresta, que deixa de ser da floresta, o cupuaçu, por exemplo, entendeu? A polpa do Taperebá foi solicitada, a polpa do Taperebá que esbarra na mesma situação de beneficiamento, né? Mas o cupuaçu é in natura, então foi normal. O restante são produtos que foram introduzidos, abacaxi, a questão de banana, o que é muito banana produz, mas assim, de produtos da floresta tem sido comercializado não pelos comércios institucionais, né? São para empresas particulares, no caso. Tá, murumuru, andiroba, óleo de andiroba, óleo de pracaxi, que são produtos da floresta especificamente, mas não são introduzidos pelo mercado institucionais ainda. Tem pouco estudo, inclusive, com preço mínimo. Desses que eu acabei de indicar aqui, é o açaí e a andiroba. O restante não existe estudo para uma política pública dizer, olha, o preço mínimo é X. As empresas vêm e pagam quanto bem entendem, e infelizmente a gente não sabe quem está sendo... sabe. O agricultor que está perdendo porque está produzindo, talvez não paga nem a mão de obra dele para coletar aquela determinada semente, para repreender para uma empresa particular, para uma empresa privada, no caso. O PA e o PNAE não, tem um preço, como é coordenado, geralmente pega o preço da Conab, o preço é excelente, por sinal. Do açaí, então, não se fala. Certo. Obrigada, Alfredo. Eu vou aproveitar Obrigado. você aqui já e trazer uma questão para você também, né? Que agora Sim. nós temos um trio, então, de palestrantes. Tem uma pergunta do Cairo Martins aqui para todos os participantes e palestrantes, no caso. Além da falta de dados de produção para suprir a demanda crescente do açaí, quais outros dados vocês enxergam, consideram faltantes na cadeia para ela ser mais sustentável e valorizada? Deu para acompanhar aí, Alfredo? Tem uma pergunta bem específica para mim, né? Chegou agora, que eu estou lá em cima do chat. Carolinha, né? Opa, sim, vamos lá. Então, vamos nessa só dar uma lida nela, por favor. Tem como ela ser um pouco mais clara no vídeo, por favor? Só para tentar entender o que ela pediu. Alfredo, eu vou fazer aqui a pergunta, assim todos acompanham também aqui no debate, por favor, tá? Por favor. Alfredo, alguns debates enfatizam bastante a necessidade da atuação de técnicos extensionistas no quesito de popularizar essas iniciativas de incentivo entre os produtores. Nesse sentido, você reconhece que deve existir alguns pontos de melhoria nessa atuação? Aí ela já está chamando a atenção para a questão da extensão rural, né? E como que você percebe essa atuação e o que pode ser melhorado, né, e ampliado no sentido da produção do açaí. Sim. Olha só, muitas pessoas comentaram aqui a respeito do manejo de açaí ao nativo, né? Que é uma técnica desenvolvida pela Embrapa a partir, inclusive, de produtores de extrativistas, como alguns que estão aqui, né? Não tiraram de uma cartola mágica, né? Eles foram junto com os extrativistas e chegaram ao que é hoje as técnicas de manejo de açaizar, né? E nós vínhamos desde 2016, junto com os colegas da Embrapa do Amapá, aqui, através do projeto Bem Diverso, ministrando vários cursos de capacitação durante o ano, no município de Afuá e vários outros municípios do Marajó. Infelizmente, por motivo óbvio, ano passado foi interrompido.
A Embrapa até hoje ainda está em home office, para você ter uma ideia. Então, esse sentido aí de capacitação é a melhor técnica que você tem para disseminar a questão das técnicas de manejo de salisagem para as comunidades ribeirinhas. O Marajó, no regional que eu estou, são 10, o Marajó é dividido no meio, né, pela Emater, são 10 escritórios regionais, todos vinham trabalhando normalmente a questão dessas técnicas. E o que a grande coisa, o Estado, às vezes, não tem um recurso para quem entrasse nessas capacitações, que é custo, né, de deslocamento, alimentação, todinho, mas aí, pelo projeto Bem Diverso, nós entramos no município de Marajó, dos 10 municípios que fazem parte do nosso regional, estávamos capacitando os agricultores. Infelizmente, com a pandemia cortou, a gente não tem nem previsão de quando vai voltar. E um outro gargalo nosso da Emater, em termos de Marajó, por exemplo, é só eu da Emater aqui no município de Afuá. Tem comunidade que está a 3, 4 horas de vadeira. Quem é do Marajó sabe o que é você deslocar 3, 4 horas de vadeira dentro de um município, né? Então, é um gargalo que tem baixa condição de técnicos de trabalho, condições de trabalho em si, e baixa pessoas mesmo, em termos de quantidade. Entendeu? Você, infelizmente, a gente não consegue atender a todos da mesma forma. Daí que entra a questão das capacitações que nós venimos fazendo, que você não vai atender uma pessoa num deslocamento desse, até pelo menos 35. Não sei se deu para responder a pergunta que a colega queria. Sim, sim. Alfredo, tem aqui uma observação da Mariana. Mariana, você está por aí? Você quer fazer algum comentário sobre essa questão aqui do PNAE? Deixa eu ver se ela está por aí, ou se não eu leio aqui. Mariana Semeghini. Olá, Mariana, tudo bem? Oi, estou aqui. Da Geizê. Oi, Tudo bem? Mariana, bem-vinda. Oi, bom dia. Não, então, eu coloquei esse comentário, sei que não só para complementar um pouco sobre o PNAE e essa questão do açaí, que foi trazida, dessa dificuldade, né, em todo local se enfrenta essa dificuldade das exigências sanitárias, de não ter, principalmente em função da estrutura que as comunidades não têm. E existe uma experiência no Amazonas, que agora está começando a se replicar pelo país, da possibilidade de entrega na própria comunidade, no próprio território, dentro das escolas de povos e comunidades tradicionais, e poder entregar na escola sem as exigências sanitárias, por meio de uma nota técnica do Ministério Público Federal, da 6ª Câmara do Ministério Público Federal, que trata especificamente de povos e comunidades tradicionais. Então, é uma possibilidade aí para os estados, principalmente os estados da Amazônia. Aqui no Amazonas, já essa experiência já vem acontecendo desde 2019. Na verdade, existe uma nota técnica no Amazonas de 2017, que era especificamente só para povos indígenas, e essa que foi expedida ano passado pela 6ª Câmara, ela já pode ser aplicada em todo o país. Então, só assim, né, uma possibilidade muito importante de colocar o açaí na escola e de gerar renda para as comunidades e, ao mesmo tempo, também fornecer uma alimentação de qualidade para os estudantes. Então, eu deixei aí, não vou também ficar tomando muito tempo, mas eu deixei aí um link. Agora existe uma comissão nacional, né, que discute esse tema, e foi lançado um site agora, então deixei aí no chat o site. Estão acontecendo algumas reuniões regionais. A da reunião da região norte, infelizmente, já aconteceu, mas ela está lá no link, tem um link no canal do YouTube do MPF, que pode ser acessado, e aí tem várias informações no site, tem um vídeo também que é bem que foi produzido pela GIZ, um vídeo que conta a experiência, que é bem didática, uma animação, e então, assim, vale a pena. Eu até acho que eu vou colocar, também posso colocar no grupo de WhatsApp, o vídeo. A gente tem até uma versão curta que é para circular pelo Zap, que às vezes a gente sabe que a internet, né, a gente não consegue acessar pelo YouTube, então tem um videozinho mais curto pelo Zap, e aí é só divulgando aí que existe essa possibilidade agora, e a gente tem mais que replicar mesmo, difundir, multiplicar isso. No caso, federal, no caso, que ele sobrepõe realmente a questão do beneficiamento para a gente aqui. Mariana, por favor. Oi, desculpa, falhou um pouquinho. Isso. Alfredo, você pode repetir? Porque na hora que você iniciou sua fala, cortou.
A internet é meio complicada aqui no Marajó. No caso, se você colocou aqui, Mariana, ela tem validade nacional, no caso, não é só no estado do Amazonas, né? Só me confirme, por Não, favor, até para levar o conhecimento do valida... pessoal da prefeitura, principalmente. Não, validade nacional. Validade nacional. Eu vou deixar, eu deixei essas, tem o guia também, a Cláudia está aqui falando, eu vou colocar aqui o guia. Ele também está no site, logo que você entra, está tanto o vídeo como o guia. E eu vou deixar meu e-mail, se você, né, depois quiser mais informações, eu estou à disposição também para ajudar. Por favor, lhe agradeço. Tá, obrigada. Muito bom, pessoal. Contente aí com essa ponte aí que vocês fizeram agora e mostrando aí que existem já caminhos sendo construídos, né, Mariana? Isso é muito importante e que isso possa cada vez mais, né, ser desburocratizado para que as próprias comunidades tenham acesso, né, a esse alimento tão importante no seu cotidiano. Não faz sentido nenhum trazer alimentos externos, industrializados, né, que, enfim, trazem problemas de saúde. A gente sabe que isso é recorrente, infelizmente, né, principalmente nas comunidades indígenas, a gente vê isso muito, nas comunidades tradicionais. Então, espero que cada vez mais a gente consiga avançar nesse sentido aí num trabalho, mesmo que seja de pequeno, de formiguinha, passo a passo, mas que a gente tem caminhos sendo construídos para isso. Bom, pessoal, só por uma questão de tempo, são 10h51 aqui, nós temos mais uns 15 minutos de debate, está muito bom, muitas questões, está sendo muito bacana aí, a gente está conseguindo avançar, né, em aprofundar nessa questão da comercialização e acesso ao mercado. Eu vi que aqui o Pedro Paulo, que quer falar sobre a Rota do Açaí, sobre a proposta que vem sendo feita. Pedro, eu dou aí voz a você para fazer uma fala aí rápida com a gente e depois retomar algumas questões finais para o debate. Seja bem-vindo, Pedro. Ok, bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? O visual não é possível devido à nossa falha mecânica aqui. Baixo Tocantins, Pará. Não é diferente a realidade aí do Alfredo, na Emater. Um bom dia para você, Alfredo. Nós já tivemos aí alguns encontros, mas são vários encontros que a gente não... Inclusive, eu estou hoje em Abaetutuba, nós estamos aqui também bem próximo da Emater, junto com o Giovanni, que você conhece, Assis e companhia, Pingo. Então, nós estamos hoje numa parceria cooperativa e a nossa Emater. Também estamos buscando, e também quero mandar aí um forte abraço para o nosso amigo ao Tadeu, da associação. Já vimos falar, viu, Tadeu? Somos vizinhos aqui, muito bem sobre o seu trabalho, o trabalho da sua associação, da sua cooperativa, da sua associação, do seu pessoal aí, da comunidade. E nós estamos nessa luta, meu amigo. Então, nós só queremos apresentar hoje o que realmente já está acontecendo, A discussão está sendo muito proveitosa. Tudo que nós estamos falando, quero parabenizar todos que participaram aí com as suas considerações, que faz parte da nossa discussão nesse momento. E no dia 24 de maio, nós fizemos história, os batedores de açaí da região metropolitana de Belém, junto com a cooperativa e associações de batedores e também outros movimentos sociais, junto através da Rota do Açaí também, que nós fizemos parte da coordenação desse movimento. Nós conseguimos uma audiência com 4 secretarias, ou 2 secretarias e 2 instituições do governo estadual. E foi muito bom, a reunião foi na CEDEM, nós conseguimos juntar o secretário da CEDEM, conseguimos juntar também o secretário da CEDAP, estava presente a Emater e a ADEPARÁ, e também o Ministério Público fez parte dessa reunião, junto com o movimento dos batedores de açaí da região metropolitana e do Baixo Tocantins e do Marajó também. Nós fizemos parte naquele momento. E lá, nós definimos que, após aquele primeiro momento, nós iríamos nos encontrar 14 dias depois, ou seja, segunda-feira, se Deus quiser, ou terça-feira da semana que vem, nós estaremos recebendo resposta do governo estadual. O que nós definimos naquele momento? Que a principal necessidade, isso já é uma luta da nossa Rota do Açaí, se chama políticas públicas.
que a nossa cadeia produtiva do açaí ainda não tem. Cada segmento do setor faz a sua política. Nós temos a política do pecunieiro até chegar à indústria, da indústria ao consumidor. Mas nós não temos uma discussão voltada ao todo. E essa é a proposta, foi essa a proposta que nós encaminhamos ao governo estadual. E também, naquele momento, nós tivemos o fortalecimento do movimento através do pessoal de cooperativas organizadas em Macapá, que também estão juntos. Hoje, esse movimento ele não é mais estadual, ele já é interestadual. Nós estamos em parceria com o pessoal de Macapá, com cooperativas de lá, de batedores e produtores. E em Macapá, recentemente, foi aprovado, na prefeitura de Macapá, foi aprovado o comitê do açaí, comitê gestor do açaí. Como no estado do Pará nós temos a Rota do Açaí, então, praticamente, o trabalho é o mesmo, e as instituições também. Então, hoje, na Rota do Açaí, nós temos Universidade Federal, nós temos IFPA, nós temos o EPA, nós temos a Depará, Sudã ainda, aqui. Nós temos todos os segmentos, as secretarias de governo. Então, hoje, nós gostaríamos e queremos agradecer o convite do Instituto Terroir, que vocês também fazem parte desse processo, vocês estão nessa luta. O pessoal do Manejaí também. Então, gente, nós estamos hoje, através do MDR, movimento do Ministério do Desenvolvimento Regional, trabalhando o fortalecimento da Rota do Açaí. E queremos contar com a parceria de todos que estão participando aqui. A Emater, volto a afirmar, já é parceira do processo, já está junto das discussões. Tá? Viu, Alfredo, nós já somos parceiros aí há muito tempo, mas agora estamos nos aproximando cada vez mais. A Depará, hoje é parceira também. A nossa cooperativa, inclusive, se propôs em fazer a parceria para que nós pudéssemos colocar em prática a GTV, que é uma discussão que nós levamos também ao governo do Estado, que a GTV é um imposto estadual que foi criado em 2020 e será implantado a qualquer momento. Mas qual é a dificuldade? Não temos como fazer o cadastro dos produtores. Então, para que esse momento aconteça, as parcerias têm que existir. E nós, enquanto cooperativa, Rota do Açaí, Movimento dos Batedores, todo o segmento, inclusive peço a ajuda aí também do nosso amigo Tadeu, que nós precisamos nos aproximar um pouco mais do trabalho e do projeto de vocês aí, mas nós precisamos colocar em prática algumas situações que já estão acontecendo em algumas localidades, mas nós precisamos expandir para o nosso Baixo Tocantins, para o Marajó e para a região metropolitana de Belém também, que é a Rota do Açaí BR, que nós chamamos, que inclui ali o pessoal de Castanhal, o pessoal do Nordeste Paraense. Então, gente, eu quero agradecer, nesse primeiro momento, as duas propostas que nós colocamos lá para o governo do Estado, foi políticas públicas. Aí, que políticas públicas seriam? De início, as parcerias, de imediato, com os órgãos públicos, para que nós pudéssemos formar um banco de dados e, em cima desse banco de dados, trabalhar recursos, trabalhar financiamentos, trabalhar a melhoria do produtor, porque temos que pensar sempre, o nosso pensamento, enquanto Rota do Açaí, sempre é de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Não adianta nós pensarmos que as indústrias, por exemplo, vão fazer uma política direcionada à melhoria de vida do produtor, à melhoria de vida do consumo local. Então, temos que nos preocupar primeiramente com o consumo local, com o produtor e sua família, por isso a agricultura familiar, ela é importante nesse momento, mais do que nunca. Então, nós queremos agradecer a contribuição de todos vocês que estão fazendo parte desse momento, porque acreditamos que uma política pública bem discutida, acho que é a saída, é a solução para que nós tenhamos a valorização, não do açaí, mas da cadeia produtiva do açaí, porque envolve não apenas o produto, mas o produtor, a família do produtor e o consumidor local, nacional e internacional. É assim que nós temos que acreditamos que iremos dar o segundo passo. Então, muito obrigado pelo convite, tá? Muito obrigado pelo momento, e podem contar com a gente. No que for possível, estamos à disposição. Inclusive, só para concluir,
a nossa discussão recentemente, aqui em Abaetutuba, é a criação, a implantação, né, do selo, no caso, do IG, que foi implantado recentemente no Marajó, no queijo, né? Mas o processo que foi feito lá foi através do movimento social, através da associação, os órgãos, e conseguiram chegar. Isso iniciou em 2018, foi aprovado em março de 2021. Então, gente, isso é possível. O açaí também não é difícil. Estamos trabalhando a rastreabilidade através de QR Code, isso já é um outro momento que a gente vai discutir, estão em parceria com a UFPA, Cooperativa e MDR. Então, nós conseguimos aí uma parceria e vamos implantar o QR Code, que é a primeira situação para que se trabalhe a rastreabilidade. Então, é o primeiro passo para que se trabalhe a rastreabilidade. Então, mais uma vez, meu amigo Tadeu, parabéns pelo seu trabalho, conhecemos aí nossa região, parabéns aí ao pessoal da Emater, parabéns a todos vocês que estão ligados diretamente nesse momento. Então, só quero agradecer, estamos à disposição. Obrigado, gente. Pedro, muito obrigado aí pela atualização, né, do trabalho que a Rota vem fazendo, vocês estão de parabéns. A gente tem acompanhado na medida do possível a atuação de vocês e também queremos cada vez mais nos aproximar, construir em conjunto aqui com esse coletivo do Diálogos, que é essa diversidade tão boa, né, e tão necessária para a gente pensar tudo isso em conjunto, né, com todos esses desafios, mas avançando aí a cada dia um pouco mais em ações para a cadeia do açaí. Pessoal, em questão de tempo, né, a gente vai ter aqui mais 10 minutinhos para os nossos palestrantes tratarem algumas questões que ficaram em pendência aqui no chat. Peço desculpas aqui à Fernanda e o Caio, que ainda não trouxe devidamente as questões dela e dele, mas agora vou colocar aqui para o Sérgio e para o Tadeu falar um pouco, e depois, então, eu peço para que o Sérgio e o Tadeu sejam sucintos também nessa resposta, e levem aí cerca de 5 minutos cada um, para depois, então, a gente trazer uma sistematização final aí do seminário e as questões que foram colocadas lá no Mentimeter, que a Carol vai trazer para nós, tá? Bom, a questão é a seguinte, da Fernanda. Sérgio, o que agrega valor para o açaí no mercado interno e externo? Quais selos de certificação você percebe que são valorizados pelo mercado interno e para exportação? E quais ferramentas de políticas públicas você mais sente a necessidade de serem desenvolvidas? Você pode citar 2 ou 3? Tá, então vamos falar das certificações, né? No mercado interno, sinceramente falando, o grande mercado consumidor no Brasil ele não está muito ligado em certificações, a não ser as indústrias que vão, de alguma forma, produzir, né, para algumas cadeias de distribuição ou para exportação. Então, mas de uma forma geral, no mercado interno, eu vejo que as certificações ainda, infelizmente, ainda não fazem grande diferença, a não ser essas exceções. Já para exportação, eu penso que a certificação orgânica para todos os mercados hoje é uma necessidade, né? O mercado ele criou essa barreira comercial, é necessário ter, senão você não comercializa. E as certificações relacionadas ao food safety, né? Isso, para mim, hoje são as duas vertentes fundamentais. As grandes redes no exterior, as indústrias, se não tiver uma certificação de food safety, ela não compra o produto. Então, eu penso que seja isso. E a outra, de políticas públicas, é difícil a gente falar 2 ou 3 só, são tantas que precisam, mas eu acho que tudo que esteja voltado, esteja ligado à organização de setores produtivos, e principalmente em padronização e fiscalização de qualidade, de implementação de processos produtivos, de conscientização das regiões produtoras, do manejo, isso é o que vai fortalecer o setor, né? O Estado ele pode, como no início eu falei,
eu acho que ele tem um papel não de intervir, mas de regulamentar, né? De regular essa demanda. E eu acho que, com o desenvolvimento e o crescimento de maneira desordenada, se o Estado não procurar, de alguma maneira, interagir com todos os atores desse segmento, nós vamos ter sempre dificuldades no desenvolvimento. Então, basicamente, é fortalecer as comunidades na questão de fomento para manejo, plantio, produção, pequenas agroindústrias para poder, como foi falado no início, regiões mais isoladas, você não consegue, às vezes, transportar o fruto para uma região que tenha uma agroindústria. É necessário, naquela localização, ter um papel do Estado ali para criar uma forma de você produzir, congelar e mandar para o mercado, né? Então, eu acho que é por aí, na minha opinião. Tá certo. Sérgio, tem uma questão que eu gostaria aqui já para complementar, para depois eu poder chamar o Tadeu, que é a do Cairo, né? Que além da falta de dados de produção para suprir a demanda crescente do açaí, quais outros dados faltam na cadeia para ela ser mais sustentável e valorizada, né? Que dados precisam estarem públicos? Como que você percebe isso? O que está faltando aí para avançar nesse sentido, né? Para ter um planejamento melhor de ações? Olha, que a gente fala de açaí, tudo é uma incógnita. A gente não tem dados absolutamente assim de nada. Basicamente, são as informações que os municípios fazem de produção de fruto, mas a partir dali, e você nem sabe se isso é uma realidade, é o que está apontado, mas você não tem uma mensuração disso. E nós não temos nenhuma avaliação de dados de nada. Nós não temos nenhum NCM para exportação específico do açaí. A gente não sabe nem o volume de açaí que é exportado. Tudo é utilizado no NCM comum de outras frutas, quer dizer. Então, a gente não tem noção da produção de polpa, de produção de fruto, volume em valores comercializados, isso tudo são estimativas, achismo, né? Então, eu volto a falar, o setor ele não é um setor organizado, desde a sua origem até a comercialização. Ele nunca foi trabalhado da forma que precisa ser, olhado como um negócio hoje que faz a diferença muito grande na economia regional, tem um PIB, um faturamento expressivo, né? E cresce, e vai continuar crescendo. Mas nós não temos nenhuma ferramenta para balizar o norte desse setor, de nada. E eu não vejo, sinceramente, interesse público nesse sentido. Há o interesse, de repente, em arrecadar impostos, arrecadar, mas não de organizar, né? Então, os dados que nós temos hoje são dados completamente assim suspeitos. Muitos podem expressar um indicativo, mas ninguém pode afirmar que aquilo é uma realidade, porque a gente não tem parâmetro para nada. Conforme o colega falou, a GTV está para ser implantada, é uma necessidade, pode ordenar alguma coisa, é um caminho, mas nós temos que entender qual é o objetivo de se ter essa GTV. É o objetivo de começar a organizar o setor ou apenas de arrecadar alguma coisa a mais? Se for só no sentido de arrecadar, eu não vejo muito sentido. Então, a minha opinião, eu tenho um pouco de receio toda vez que o Estado ele interfere em alguma coisa nesse sentido para poder mensurar alguma coisa, não é para fazer política pública, muitas das vezes é para poder ver por onde ele pode arrecadar mais. Isso me preocupa, porque às vezes você vai arrecadar, você vai inflacionar o mercado, mas você não vai tirar proveito daquela arrecadação, né? Existem hoje movimentos regionais, alguns municípios que estão querendo começar a taxar algumas saídas, taxar a lata do açaí que está saindo, cobrar algum imposto nisso, daquilo.
mas eu não vejo desse município nenhuma troca, não tem nenhum benefício, não se tem uma área para descarregar um açaí, não tem um porto decente, não tem uma cobertura. Então, qual é a finalidade de se arrecadar, se você não dá nada em troca? Então, infelizmente, vamos continuar, aí você só encarece o produto, você não trouxe benefício para ninguém. Essa é a minha opinião. Boas colocações aí para a gente iniciar, quem sabe, um próximo debate em breve aí em cima dessas colocações, né, Sérgio? Que são aí políticas que estão sendo instauradas e que precisam ser analisadas com cuidado. Bom, pessoal, finalizando então as falas aqui dos nossos palestrantes, que já agradeço de antemão hoje a presença. Tadeu, eu gostaria então um pouquinho de te ouvir nessa última questão, né? Então, o que você enxerga aí pela tua experiência, né, na comunidade, na comercialização, o que pode ser feito, né, no sentido dessa cadeia do açaí, desse fruto, dessa produção tão importante, ser mais sustentável e valorizado? O que está faltando, né? O que você percebe, assim, de modo bem geral mesmo, para a gente finalizar aqui hoje, então, esse debate tão rico que a gente teve hoje? Falando dessa parte, eu creio que a gente falta mais organização, as cooperativas, as associações se organizarem mais, e também, como o Sérgio acabou de comentar, né, os gestores públicos, né, não pensarem só em arrecadar, e sim em se organizarem para organizar o setor, né, para haver um crescimento. Está tendo um crescimento, mas precisa ser organizado, não precisa para ficar uma coisa bagunçada, né, para ter uma sobrecarga de produção e um negócio sem sentido de organização. Então, eu vejo assim, né, se os setores, tanto políticas públicas como também entidades cooperativas, se organizarem um pouco melhor nos seus objetivos, né, em conjunto, eu creio que possa haver um crescimento e também há uma valorização a respeito dessas demandas, né? Não só os gestores chegar aqui e impor só para arrecadar, quando chega na hora do retorno para retribuir, né, para as comunidades, para as localidades onde se produz e não tem um retorno, né, adequado. E quando vem dá, mas tira de volta de novo, dá com uma mão, tira com a outra mão. Então, para a gente receber, a gente precisa também estar organizado, né? Não estar uma coisa bagunçada, uma coisa mal estruturada. A gente tem que se organizar, né, se estruturar, né, nós como entidade, que as coisas creio que vão fluir, né, e vai haver essa valorização, vai haver essa agregação de valores, né, tudo de acordo também, a gente se organizando a respeito disso. Eu creio que isso. E respondendo a pergunta lá a respeito de certificação, né, por exemplo, hoje o mercado, ele basicamente, hoje o consumo é orgânico, né? Então, você tem um selo orgânico já é diferencial, mas existem outros selos além do orgânico, né? Por exemplo, a gente está trabalhando com o For Life, né? Que é um selo de bem-estar, é um retorno, é uma segurança para as famílias ribeirinhas, para as famílias produtoras, né? Que não visa só o comércio, mas sim viver o bem-estar da comunidade. Também tem o Fair Trade, também, que é basicamente o For Life, também é tipo um respaldo, uma seguro, né, que as famílias produtoras vão ter uma segurança, vão ter um retorno de benefício, né? Não só a parte do comércio, vendeu, ficou por isso mesmo, não, vai ter um retorno futuramente, né, de ver uma necessidade que possa ser aplicada em conjunto com a comunidade. Eu creio que seja isso. Certo, Tadeu, muito obrigada aí pela sua fala. Você trouxe essa questão, né, da necessidade de aprimoramento das gestões organizacionais, das associações cooperativas. Isso é um tema que sempre vem sendo debatido e que acho que, me parece que a cada momento a gente consegue avançar nesse sentido, né, e muitas vezes também ficando dependentes um pouco de diferentes de gestões de governo que incentivam ou não isso, que trazem a terra mais presente, mas é algo que eu acredito que todos que estão aqui estão atentos a essa questão e buscando aí melhorar isso, né, trazendo financiamentos, trazendo essas capacitações para as comunidades. Então, é um desafio
e, ao mesmo tempo, algo que avança, né? Bom, pessoal, então agradeço aí muitíssimo, Tadeu, a Prunan, o apoio aí da FRUT nessa articulação, a presença do Sérgio Nunes, que trouxe aí essa visão, né, para a comercialização, principalmente para o mercado externo, mas também para o mercado nacional. O Alfredo Rosa da Emater, que nos trouxe contribuições importantíssimas. Muito obrigada, Alfredo. E gostaria de chamar agora a Caroline, do Terroir, para trazer essas questões que vieram ali no Mentimeter, sobre o que mais nós podemos discutir em outros momentos oportunos, no âmbito do Diálogos para o Açaí. Carol, fica à vontade. Tá. Bom dia, pessoal. Queria primeiramente parabenizá-los aí pelas palestras e eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar um pouco aí das contribuições que vocês trouxeram. Opa. Então, vocês estão visualizando bem aí, pessoal? Acho que está entrando ainda, Carol. Está mostrando aqui que está começando. Você começou, mas a tela está preta. Não está aparecendo o seu slide. Opa, agora sim. Agora está aparecendo? Bacana, então. Então, a gente trouxe uma questão para vocês, né, sobre quais temas a gente poderia incluir no diálogos e aprofundar os debates, assim também como temas para subsidiar as próximas discussões. E aí a gente teve algumas contribuições, 13, e aí o pessoal trouxe, né, que a gente poderia estar dialogando sobre os saberes das populações tradicionais, sobre políticas públicas para o desenvolvimento do setor, governança dentro da cadeia do açaí, questões também sobre as compensações das normas voluntárias de sustentabilidade na cadeia e também alternativas sustentáveis para o setor. E aí uma questão, né? O que está sendo feito em relação a isso e o que mais de desafiador temos, né, em termos de sustentabilidade. Recomendaram também as discussões referentes às certificações, então com foco, né, em certificações de comércio justo e sociais, e melhor distribuição também de benefícios para os produtores ao longo da cadeia de valor. Trouxeram também questões como investimentos internacionais e projetos sociais, como né, uma proposição aí de diálogos para a gente. A questão também sobre o trabalho infantil dentro da cadeia do açaí, né, que é uma coisa que surgiu bem fortemente no primeiro seminário e também discussões internas dos diálogos. E, além disso, também indicação de procedência e denominação de origem geográfica, que se insere bastante na questão de certificação. Outro ponto também de destaque foi desenvolvimento de planos de negócios participativos com organizações produtivas. E aí, dentro disso, a gente teve várias contribuições, né, referentes a esse mesmo ponto. Então, desenvolvimento de modelos de negócios, gestão das organizações produtivas, estratégias de financiamentos, e também desenvolvimento organizacional. Então, foram essas as contribuições. Certo, Carol, muito boas, né, e que abre um leque aí gigantesco para a gente trabalhar ao longo do tempo, discutir junto com os grupos de trabalho e junto com a iniciativa como um todo. E, além disso, a nossa colega aqui, a Ervanda, que é consultora do Ministério da Agricultura, trouxe a sugestão também de um tema que é a sociobioeconomia dentro das cadeias extrativistas. Muito bom, pessoal, a gente vai levar isso à frente, pensar nessas questões trazidas. Agradeço aí a colaboração de todos os colegas, e a Malu agora vai trazer uma síntese final, né, pessoal? Lembrando que esse ciclo de debates já houve 2, e que então a gente coroa aí esse ciclo com a questão da comercialização, e também pedir a Malu que, ao final, traga o que a gente pretende, né? Para que esse ciclo de debates, né? Não é simplesmente um ciclo para promover discussão e aprofundar, mas que tem uma finalidade especial também, que é a de poder produzir documentos, né? Documentos técnicos aí com nossos parceiros, para que possam servir de subsídio para a construção de políticas públicas
e como referência de consulta para o setor como um todo. Então, Malu, fica à vontade. Obrigada, Rê. Pessoal, antes de tudo, super bacana todos as discussões, os debates, eu acho que foi uma manhã super rica. Então, lembrando, né, a Rê já trouxe um pouquinho isso, esse é o terceiro seminário, né, desse ciclo, a gente passou por toda a cadeia, olhando para além do risco, né, então, além dos riscos e dos desafios de cada uma das etapas, a gente olhou ali para projetos que já estão sendo implementados, soluções que estão sendo criadas para pensar em todos esses riscos e desafios, né, e como de costume, eu trago no final uma sistematização pensando nisso, né? Pensando nessas reflexões ou pensando nessas propostas de realmente projetos que estão sendo implementados, de repente opções inovadoras que ainda não estão sendo implementadas, mas que podem ser, né? E assim por diante. Então, vocês vão ver que é uma sistematização super enxuta, porque depois a gente sim monta um relatório e compartilha com todos vocês de uma sistematização mais completa de tudo que foi discutido hoje, né? E como a Rê trouxe, né? Então, quer dizer, esse ciclo de debates, ele vai embasar aí a criação de vários documentos que a gente pretende aí, né? Que possam auxiliar na construção de políticas públicas e de reflexões do que seria, né? Uma cadeia do açaí sustentável, né? Como que a gente evolui nesse sentido. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou trazer alguns pontos que foram bem interessantes, né, que a gente conversou um pouco sobre hoje. Então, vamos lá. Com relação, então, né, a essa questão, né, desse desafio de negociação entre cooperativas e associações e empresas, né, o pessoal da Prunan trouxe bastante sobre isso, então, quer dizer, como uma organização de produtores, como essa organização é importante para, de fato, conseguir aproximar essas negociações, né, como, por exemplo, levar as indústrias, né, o pessoal das empresas para a própria comunidade, para ver como aquilo funciona na realidade, auxilia aí em todo o processo de negociação e como isso é importante, né, para de repente a gente avançar para um preço justo e assim por diante. E como, inclusive, o apoio dessas empresas e dessas indústrias, né, dentro desses projetos extrativistas, também auxilia não só, né, aos próprios comunitários, mas a garantia de um produto de qualidade e com uma certa quantidade conhecida já pelas empresas, né? Então, quer dizer, aí uma situação de ganho para os dois lados, né? Além disso, a gente teve aí uma fala do pessoal da Rota do Açaí, contando, né, rapidamente, né, citando aí sobre um projeto que vai lidar aí com a rastreabilidade do açaí via QR Code, né, que é uma questão muito inovadora dentro da cadeia. A gente sabe o desafio que é olhar para a rastreabilidade do açaí, e esse pode ser um projeto muito bacana da gente acompanhar, né. Houveram aí diversas reflexões com relação à questão, né, das certificações de um produto diferenciado, né, como que os consumidores estão entendendo esse produto diferenciado. Então, quer dizer, a importância, né, de campanhas e sensibilização desses consumidores para, de fato, entenderem o que é uma produção de açaí, o que é um manejo de açaí, tanto em mercado nacional como internacional. Além disso, com relação à sazonalidade da oferta do fruto, né, então a gente fez um longo debate sobre isso, a gente tem visto, né, como a demanda pelo fruto tem sido aí super crescente, e o como é de fato importante a gente olhar essa questão, né? Então, como que a gente consegue pensar aí numa produção em larga escala, mas que não perca, né, todas essas questões relacionadas à sustentabilidade, né, questões ambientais e sociais, né, que também é muito importante dentro da cadeia. Além disso, né, a proposta de uma produção biodiversa, né, para inclusive auxiliar no aumento da produtividade do açaí. Então, produção de outros frutos, né, junto com o próprio açaí, produção de óleos, né, e assim por diante. Com relação aí aos acessos aos mercados institucionais, então o pessoal do Emater trouxe aí alguns exemplos super bacanas, né, então quer dizer, a articulação entre
produtores e prefeitura facilitando aí a entrega do açaí para o PAA, que é algo muito importante, e esse gargalo que ainda existe, né, com relação ao PNAE, devido aí a todas as questões de normativas e selos necessários para comercialização e beneficiamento, né? A gente teve também uma fala do pessoal da GIZ, trazendo, né, essa nota técnica do Ministério Público Federal que possibilita a entrega do fruto, né, seja ele ali para as próprias comunidades, pensando, né, na inserção desse fruto no PNAE, né, que também é algo muito importante tanto para a segurança alimentar quanto para a comercialização desse fruto para os produtores, né? Com relação ao mercado nacional, então, quer dizer, mercado internacional, a gente entendeu que, de fato, é importante e necessário uma certificação orgânica, principalmente, né? Que o mercado internacional tem olhado muito para isso. E para o mercado nacional, a gente refletiu aí que o mercado nacional não ainda está olhando com tanto cuidado, né, para certificações e tudo mais, mas a gente discutiu da importância de políticas públicas para regulamentar a cadeia como um todo, né? Então, desde da demanda do açaí, quanto para fortalecimento de algumas etapas da produção e de logística, né? A importância de políticas públicas nessas áreas. Além disso, a gente refletiu, né, que hoje não há um selo de qualidade das indústrias do açaí, e isso também dificulta, né, todo o processo de diferenciação do produto. Então, quer dizer, o consumidor não sabe se ele está consumindo um produto que vem de uma monocultura do açaí, quais são os impactos dessa monocultura, se vem, né, de uma área de um manejo extrativista, ou então de uma área de SAF, né, de sistemas agroflorestais, que tem uma outra perspectiva de produção. E por fim, a gente teve aí essa reflexão sobre os dados da cadeia, que a gente sabe que é um gargalo super importante e ainda super urgente, né? Então, quer dizer, a gente não tem aí dados com relação à cadeia, e aí, inclusive, o GT de governança, né, daqui do Diálogos Pro Açaí tem trabalhado um pouco com relação a isso, mas a gente sabe ainda que tem um longo caminhar pela frente, né? Então, isso é uma síntese muito breve de tudo que a gente conversou hoje. Como a Renata comentou, né, agora a gente vai trabalhar internamente com tudo que foi trazido nesses 3 seminários, e pensar aí, né, quais serão esses documentos todos que a gente vai poder criar a partir de todas essas reflexões, de todos esses projetos que foram trazidos, para a gente realmente construir documentos que possam embasar políticas públicas e tudo mais, né? Malu, terminou a sua fala, sua exposição? Perfeito, Rê. Tá ótimo. Pessoal, eu gostaria de pedir, por gentileza, quem se sentir à vontade de abrir a câmera aí de cada um, para a gente registrar o evento de hoje, fazer uma foto, para a gente poder, então, aí ter aí com muito carinho, né, todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo com esses grandes parceiros aí que estão aqui. E vou tirar uma fotinha aqui. Obrigada, gente. Espera aí, não sai não, que eu consegui pegar só uma parte da tela. Eu vou tentar mais uma aqui. Pronto, agora vai sair a segunda parte. Ótimo. Pessoal, então a gente encerra hoje esse seminário. Agradecemos, né, a participação de todos, do envolvimento aí dos nossos colegas do GT Padrões de Sustentabilidade, que nos deram aí uma super força, né? Fizemos esse trabalho em conjunto, e não só dos componentes aí desse GT, mas de todos os demais parceiros que nos ajudaram nas articulações, tanto de palestrantes, como de convidados aí especiais, né? E como vocês viram, a gente tem muito trabalho pela frente para fazer essa construção em conjunto, diante de temas tão importantes e que precisamos nos fortalecer e trazer aí visibilidade para essa cadeia, promover melhorias nas comunidades,
melhorias em todos os sentidos, né, de renda, de sustentabilidade, não só nas comunidades, mas também em todo esse avanço que tem para a produção do açaí aí em terra firme, promoção de sistemas agroflorestais, de consórcios, né, com base na sustentabilidade, nas certificações. Bom, pessoal, um grande abraço, desejo a vocês aí um ótimo restante de dia, uma ótima tarde, e estamos à disposição, todos têm nosso contato, entrem em contato via WhatsApp do grupo, via WhatsApp pessoal, e um obrigado e um abraço aí. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado aí, abraço. Obrigado pela participação. Tchau, obrigada a todos. Tchau, bom dia, parabéns pelo evento. Excelente evento. Valeu, gente, obrigado. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado aí, Tadeu, da Prunan. Muito obrigado aí, viu, por toda essa mobilização de vocês aí hoje para estar conosco. E espero que vocês se engajem aí conosco aí nessa construção dos diálogos. Muito obrigada, viu? Ficamos muito contentes. Sérgio também com a sua participação e Alfredo. Um abraço para vocês.